Oi gente, tudo bem com vocês? O tema do vídeo de hoje é sobre algo muito importante, que é a respeito da criança interior. A criança interior, ela tá ligada àquela criança que tá dentro da gente. E ela nunca morre, ela continua aqui dentro. É quem nós fomos durante o primeiro período da nossa vida, que é a nossa infância, que é um período muito importante, muito crucial para a formação de todo mundo. E ao longo do tempo, essa criança ela não morre, ela continua aqui dentro da gente. Nós saímos para o mundo, nós temos outras responsabilidades adultas da vida adulta, né? Porque não dá pra gente viver no mundo do Peter Pan. A gente precisa assumir responsabilidades, tomar decisões que fazem parte da nossa vida adulta, né? Mas a nossa criança interior, ela não morre, ela fica aqui dentro da gente. E nós precisamos continuar dando sentido para ela, continuar cultivando ela aqui dentro. A nossa criança diz muito sobre a nossa criatividade, o brilho do nosso olhar e essa questão da gente enxergar a vida como uma novidade. Você lembra de quando você era criança, que tudo para você era uma novidade, uma descoberta? Você mexia na terra e para você aquilo era algo fabuloso, algo muito interessante. Então, a gente precisa fazer com que isso também faça parte da nossa vida adulta, porque senão a vida fica muito sem graça e sem sentido. A nossa criança interior, ela também pode estar ferida. E o que é uma criança interior ferida? É quando ela carrega muitas dores, muitos traumas, e isso impede que ela viva, que essa pessoa, no caso, viva a sua vida de forma plena. Que ela consiga tirar um peso dela. Essa questão é muito subjetiva, falando assim, sabe? Mas é algo que todos nós temos e precisamos cuidar. Quando a criança interior ela tá ferida, a gente fica muito magoado, fica muito na defensiva, fica muito ligado a traumas, não consegue se abrir, amar as pessoas de verdade e se vulnerabilizar de certa forma. E o ponto principal, principalmente, essa pessoa ela não consegue amar nem a si mesma, sabe? Porque quando a gente tem uma criança interior saudável, o que a gente quer fazer? A gente quer acolher essa criança, a gente quer dar amor pra ela, quer desejar tudo de bom e não quer que nada de ruim aconteça, por mais que as coisas ruins aconteçam, querendo ou não. Então, a gente tem um certo cuidado com a gente quando nós estamos com essa criança interior saudável. Mas quando ela tá ferida, o que acontece? A gente não sabe impor limite, não sabe dizer não. Às vezes tem pessoas que acabam sendo muito egocêntricas, sabe? Elas querem tudo pra elas, querem receber demais e não querem dar. Que também tem muitas crianças que são assim. Mas isso é algo que ao longo do tempo as pessoas vão aprendendo que a criança não pode ter tudo e você como adulto que não curou essa tal criança quer ter tudo pra você, quer sempre receber, não tá disposto a dar nada. Então são muitos fatores, muitas questões. E é muito difícil essa construção do processo de identidade e cura da nossa criança interior. Eu mesma, por experiência própria, no auge dos meus 25 anos, posso dizer que eu só fui curar a minha criança interior poucos meses atrás. E assim, isso pra mim foi extremamente... Eu não sei descrever a palavra, mas se eu fosse descrever a palavra, seria libertador. Pra mim foi extremamente libertador ter esse encontro com a minha criança, sabe? Com aquela Ana. E esse encontro veio através de um sonho, sabe? Eu sonhei, literalmente sonhei, que eu deixava algo de lado, sabe? Algo que não tava me fazendo bem. E eu ia de encontro com a Ana criança. E eu falava pra Ana criança, você é muito boa, você é ótima, sabe? Eu falava palavras de afirmação, palavras muito boas pra Ana criança. E ali eu me vi.
eu me vi, sabe? Me vi me acolhendo, descobri que eu estava comigo, sabe? Eu estava sempre comigo mesma. E ali eu me vi, naquele sonho, eu me vi de encontro com a minha criança interior. E eu queria acolher essa criança, que era eu. Eu queria dar amor pra ela, eu queria cuidar dela. Então ali eu me vi integrada com ela, eu me vi querendo cuidar de mim, dar amor pra mim. E saber que o principal era saber que eu não tava sozinha, porque ela sempre esteve ali comigo, sabe? Eu sempre estive ali com ela e ela comigo. E eu agora, como Ana mulher, como Ana adulta, vou continuar cuidando dela também, com essa consciência. E todos os traumas que eu tive, todos os problemas, porque ninguém tá isento de trauma na vida, tá? Pode ser até a pessoa mais rica do mundo, que dinheiro não é tudo. Todo mundo sabe disso, né? Então todo mundo tem seus problemas. Eu me vi ali querendo dar esse amor pra ela. Como que eu consegui fazer isso e curar minha criança interior? Não teve receita de bolo, não teve mágica, teve simplesmente eu fazendo terapia com a minha psicóloga e vivendo, sabe? Literalmente vivendo. E aí eu passei por esse processo, aconteceu uma coisa na minha vida, sabe? Que foi muito importante para que eu pudesse enxergar isso. E isso veio até mim. Essa coisa externa que aconteceu na minha vida veio até mim. Eu consegui absorver essa coisa e entender que aquilo foi importante pro meu crescimento. E hoje eu agradeço muito por isso, sabe? Porque na hora, assim, tudo que eu tava passando foi muito turbulento, foi muito difícil, mas eu consegui tirar algo bom disso, sabe? Eu consegui olhar pra isso com outros olhos hoje também. E é muito importante a gente fazer isso, sabe? Olhar a vida com outros olhos, independente das coisas ruins, independente da parte ruim, das coisas ruins que tenham acontecido, sabe? Porque tudo de errado, assim, digamos, tudo que a gente não esperava que acontecesse e acabou acontecendo, traz um aprendizado pra gente. Então, eu sou grata, de verdade, por ter conseguido entrar nessa jornada de amor próprio, de curar minha criança interior, de ser mais autêntica, sabe? Comigo mesmo e também com os outros. E eu agradeço pelas coisas ruins que aconteceram que eu não esperava, mas hoje eu vejo que as coisas ruins que aconteceram também partiram muito de mim, sabe? Porque eu me permiti. Só que depois que eu virei a chave, depois que eu tive consciência do que eu tava vivendo, foi mais fácil pra mim entender. E eu consegui tirar uma lição disso. Então, às vezes tem males que vêm pro nosso bem, sabe? Às vezes tem coisas que a vida continua trazendo pra gente, pra que a gente aprenda, pra que a gente veja, por mais que a gente não queira ver. E eu sinto que eu cresci com isso, sabe? Eu cresci com as experiências desagradáveis que tiveram na minha vida. E hoje eu estou mais aberta pra muitas coisas. Não tem jeito, querendo ou não, a gente acaba crescendo com experiências ruins. E o que a gente pode fazer? A gente pode pegar as experiências ruins, ficar se vitimizando, ficar se lamentando. Ai, por que aconteceu isso comigo? Eu não merecia isso, que não sei o quê. Tá, de certa forma, sim, você pode reconhecer isso. Mas você precisa reconhecer também que aquilo trouxe um aprendizado pra você, sabe? Que você conseguiu tirar alguma coisa boa do ruim, sabe? Fazer uma limonada com limão. Fazer do limão uma limonada. Então, é isso. Hoje eu consigo enxergar isso. Eu quero falar uma frase, na verdade, um texto de um livro. Esse livro aqui, eu li ele todo. O nome dele é Em Busca de Mim, da Viola Davis. E
eu marquei uma parte desse livro com relação a encontrar alguém, sabe? Acho que primeiro a gente tem que se encontrar, tem que curar nossas feridas, tem que ver o que tá errado pra melhorar. E depois a gente tem que estar aberto pra encontrar outra pessoa que esteja alinhada com a gente. Então, a Viola, depois de algumas desilusões amorosas, ela escreveu assim: quero alguém que confie em você e te ame, Deus, porque assim ele vai se reportar a alguém, a você, Deus. Nenhum dos homens com quem namorei se reportavam a ninguém. Eles só faziam e diziam o que queriam, e eram completamente indisponíveis emocionalmente. E isso eu falei também. Quero que ele seja emocionalmente disponível e entenda. Enfim, ela continuou aqui. E essa frase eu acabei me identificando com ela de certa forma, porque eu vivi algo parecido. Então, pra mim, acabei tirando uma conclusão disso tudo, que é: nós precisamos saber o nosso parâmetro, sabe? Saber aquilo que tá de acordo com a gente e o que não tá. E não ficar se iludindo sobre algo que não está de acordo com você, mas que você insiste em dizer que está, sabe? Às vezes a gente faz muito isso, principalmente quando estamos apaixonados por alguém no início da relação. A gente acaba imaginando coisas sobre aquela pessoa que dizem muito mais do que a gente inventou do que realmente aquela pessoa é. E acho que muita gente já passou por isso na vida, sabe? De acabar idealizando uma pessoa e depois descobrir que me apaixonei pelo que eu inventei de você e não pelo que você era realmente. E aí as pessoas acabam ficando frustradas, de certa forma, né? Porque foi só uma ilusão da sua própria mente que criou aquela pessoa que você queria. Isso não é legal. A gente precisa enxergar as pessoas como elas são, a essência dela, o coração delas, como uma pessoa humana e não somente aquilo que você deseja que ela seja pra você, sabe? Porque isso é egoísmo e ilusão. Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Falei um pouco sobre a cura dessa criança interior ferida, que ela tem muito a ver, ela está muito ligada com esse trabalho do amor próprio, da autoestima, de ver a vida de forma mais leve e enxergar o brilho na vida, né? Porque senão a gente só vive como adultos cheios de responsabilidades, muito caretas, etc e tal. Então a gente não pode deixar essa criança morrer, a gente precisa cuidar dela e ela sempre vai estar aqui dentro da gente, sabe? Então nós temos que sempre cuidar dela com carinho. Da gente também, que é a mesma coisa. Ela, essa criança, somos nós. E a gente não pode deixar ela morrer. Eu falei sobre a questão do amor próprio e saber identificar o que nós queremos e o que nós não queremos. E quando a gente tem essa nossa identidade muito bem fixada, sabe? Nós sabemos o que é melhor pra gente e a gente não fica se iludindo com aquilo que o outro não é, sabe? A gente não se ilude com isso quando a gente sabe que nós queremos e esperamos. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, que falou a respeito da cura da criança interior, amor próprio e sobre aquilo que nós queremos e não queremos. De nós e dos outros, né? Dos nossos parâmetros. E tchau, tchau! Até o próximo vídeo.